Boa noite, pessoal. Aqui é o Vini Coach e estamos prontos para mais um treino. Por favor, todos me confirmem se a imagem e o som está ok. Tudo ok? Tranquilo, galera? O pessoal tá chegando então. Vamos iniciar mais um treino hoje. E como vocês sabem, a gente vai continuar com o nosso curso para iniciantes de Spin Goal. Como eu falei já na aula passada, curso desenvolvido pelo pessoal da Poker Strategy e eu estou repassando ele para a comunidade portuguesa, ou brasileira, né? Comunidade de língua portuguesa. Só acessem o link que vai aparecer. Imagem tá ok, né? Som, imagem ok, beleza. Boa noite. Beleza, pessoal chegando. Como vocês sabem, tem o nosso tópico aqui do curso, onde a gente faz os comentários das aulas, as dúvidas, a gente responde as dúvidas do pessoal e posta os detalhes do curso. Eu vou colocar aqui o link no chat para quem ainda não conhece o tópico, tá? Para vocês terem que acessar lá, ler o conteúdo. Aqui tem o conteúdo e as datas das próximas aulas. Hoje, dia 25, aula 2. A próxima aula vai ser dia 11/12, vai ser numa sexta-feira. Tá? Porque a gente teve que fazer numa sexta, porque senão ia ficar muito em cima das datas das festas, e a última no dia 16, para não fazer muito próximo do Natal também. Beleza? Obrigado. Aí, galera que acompanhou minha cravada aí no Sunday Storm, eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui meu blog, onde tenho postado o resultado. Para quem não conhece meu blog também, vinicoach.com. E eu postei aqui o lobby, cravada do Sunday Storm do dia 15 de novembro, então é domingo retrasado. E pegamos o primeiro lugar para 26k. Beleza? Valeu! Então vamos lá, seguindo com o nosso planejamento de treino, tá? Já falei a programação das aulas. Primeiramente eu quero saber se alguém que está acompanhando jogou os lá 30 ou mais city goals usando a nossa estratégia de somente push fold, que a gente comentou na aula 1, aqui com os nossos ranges, onde todas as nossas decisões eram play-flop, ou push ou fold. Alguém fez esse volume? Jogou os 30 city goals? Ou mais? Quero saber como foi o resultado de vocês. Acharam tranquilo? Quem quiser assistir o vídeo da aula 1 depois, já foi lançado aqui, tem no tópico o link, ó. Tá aqui, vídeo da lição 1. Jogou 20, ficou break-even, mas jogou bem certinho a estratégia. Não teve aquela queda de pegou um par de as e quis dar raise para jogar o pós-flop para não espantar o cara, né? Seguiu certinho a linha de push ou fold. Beleza. É uma amostragem pequena, né? A gente recomenda pelo menos 30, mas quanto mais você jogar, mais você vai ter
mais você vai ter condições de definir como está indo o teu gráfico, porque realmente 20 torneios só pode ter sido uma ação da variância. Beleza? Deu vontade de jogar o pós-flop? Então, mas a gente tem que treinar bem os conceitos básicos só de pré-flop, né? Tranquilo, eu não vou repetir muito o assunto da aula passada, porque já foi falado bastante, então eu espero que todo mundo que esteja assistindo já viu a aula passada, ou quem não viu ainda pode assistir o vídeo depois, tá? 39% de vitórias. Legal. É estratégia para iniciante, né? Então a gente tem que trabalhar esse range de push fold para depois evoluir para os próximos passos. Beleza? Se vocês não viram no tópico, o tópico está aí no chat já, acabei de colar. Hoje saiu o conteúdo da aula 2, que eu coloquei aqui no tópico, tá? Tá aqui lição 2, estratégia iniciantes, fazendo dinheiro no pós-flop. E todo o conteúdo que a gente vai ver na aula de hoje está aqui, para depois vocês lerem, tirarem suas dúvidas. E eu vou explicar o que é essa aula de hoje. Beleza? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida da aula passada? Acho que eu consegui esclarecer bem para todo mundo, né? Vou fechar aqui. Ficou bem claro para todo mundo, não é difícil, é só realmente você masterizar a estratégia, que acaba ficando mais automático, mais fácil, porque você já vai ter uma habilidade, já vai ter assimilado aquelas técnicas. Beleza? Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai ver como jogar o pós-flop, tá? Com diferentes stacks efetivos, ou seja, praticamente mais de 10 blinds, porque menos de 10 blinds a gente vai assumir sempre a estratégia da aula número 1, que é push fold, tá? Então, quando a gente tem mais de 10 blinds, a gente pode começar a implementar o conteúdo dessa aula, tá? Então a gente vai ver como jogar o pós-flop ao invés de simplesmente ir all-in, como a gente estava fazendo na aula passada, então já vai dar uma mudança a mais no jogo, tá? Hoje a gente vai discutir somente as técnicas de como jogar o pós-flop, tá? Na próxima aula, na aula 3, a gente vai falar como a gente vai jogar o pré-flop sem ser all-in, ou seja, como a gente vai fazer, com qual mãos, qual range a gente vai abrir os pots. Hoje a gente não vai falar nisso, a gente vai pegar situações de pós-flop, de exemplo, para mostrar como deve ser jogada. Beleza? Tranquilo? A primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro passo, é determinar o agressor pré-flop, tá? Quem é o agressor pré-flop e a força da nossa mão, tá? Como é um curso para iniciante, a gente vai simplesmente classificar nossas mãos em dois tipos, tá? Mãos boas e mãos ruins. E dentro dessas duas separações a gente vai colocar quais são as características de mãos boas e quais são as características de mãos ruins. Certo? Então vamos passar aqui esse primeiro passo. Determinar quem é o agressor pré-flop. Então o agressor pré-flop, ele é o jogador que foi o último a dar o raise antes do flop virar. Ele é um agressor pré-flop, certo? Quem deu o raise por último, tá? Então a gente determina ele lembrando qual que foi a action pré-flop, certo?
Qual o jogador que abriu por último? Qual o jogador que deu raise por último antes de virar o flop? Ele é o agressor. Beleza? Nessa situação, exemplo aqui, por exemplo, temos lá um spin goal, primeira mão. Todo mundo com 25 BB, pré-flop, o button da raise 40, o blind é 10-20, o primeiro blind, o small blind da call e o big folda. Quem foi o último a dar raise pré-flop? O button foi o primeiro e o último. O SB só pagou. Então o button é o agressor. Certo? Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Bem simples, né? O jogador que está na posição do button. Lembrando que um spin goal... Eu vou abrir aqui o PS só para abrir uma mesa de spin goal. Para a gente mostrar, para ficar um exemplo bem definido, legal para o pessoal que está começando. Spin goal. Eu vou observar, tá? Aqui, eu vou abrir um spin goal. Ó, aqui é um spin goal, abri a tela. Então tá aqui, ó, o button, o jogador do botão. Agora passou para cá, o small blind e o big blind, certo? O button deu raise. Ele é o agressor pré-flop. Ninguém deu call. Beleza? Ó, o button deu raise, o small blind deu call e o big foldou. Essa situação aqui, ó. O button deu raise, o small blind deu call. O agressor pré-flop é o button. Beleza? Outra situação. O button dá o raise 40, mesma coisa. O small blind dá raise para 100. O big blind folda e o button dá call em 60. Quem é o agressor aqui? No caso, o button foi o primeiro a dar o raise. O small blind deu o raise por último. Então, ele é o agressor pré-flop. No caso, ele deu o quê? Um re-raise, também chamado de um three-bet. Porque o button deu o two-bet, que é a primeira aposta, né? Já tem o big blind, é o one bet, a primeira aposta obrigatória. O button dá um raise, ele dá um two bet. Quando o small blind dá o re-raise, ele dá um three bet. Alguém tinha alguma dúvida sobre essas terminologias? Tem muita gente que acha que three bet é abrir 3 vezes. O cara abriu 3x e ele deu um three bet. Tem gente que ainda fala isso, mas é que não conhece os termos do poker, né? Beleza? Então, um three bet é quando acontece um re-raise em cima de uma two bet. Tranquilo? Vamos fechar aqui. Então, definir o agressor é bem simples, certo? Não deixem de ler, de acessar também o artigo aí. Agora a gente tem que definir a força das nossas mãos, tá? Para determinar qual que é a força da nossa mão, a gente vai alocar a nossa mão em 3 categorias, em uma de 3 categorias, tá? As 3 categorias são o quê? Número 1, você tem uma mão pronta. Eu falei que a gente ia dividir entre mãos boas e mãos ruins, certo? Número 1, você tem uma mão pronta. Número 2, você tem um forte draw. E número 3, você tem mãos ruins. E o que são essas mãos ruins ou mãos lixo? A gente vai explicar agora.
As duas primeiras são classificadas como boas e a terceira é ruim, ou seja, ou você tem mãos boas ou ruim. Certo? Então a gente vai classificar nessas três categorias. Vamos explicar detalhadamente. Número 1, tá? Você tem uma mão pronta. É quando a sua mão formou no flop um top pair ou melhor. Desculpa. Certo? Um top pair ou melhor. O que é um top pair ou melhor? Top pair, two pair, ou seja, dois pares, trincas. Tudo que é melhor que um top pair ou melhor, você já tem uma mão pronta no flop. Certo? Ou seja, top pair, se você tem rei 10 de copas, o flop foi rei, estão conseguindo enxergar o que é que deu um aumento aqui? Ficou melhor assim? Se você tem rei 10, você tem num flop rei 3 e 4 off, você acertou o maior par. Então você tem um top pair. Essa mão já entra na categoria de mão pronta. Se você tem 5 e 6 de ouros e o flop vem rei 2 e 9, você já tem um flush completo. Então, sua mão já tem uma força maior que o top pair, tá? Então, você já tem uma mão pronta. Se você tem um par de 9 num flop 3, 3, 7, você tem um overpair, certo? Tem um par maior que a mesa. Então, você também tem uma mão pronta. Entenderam isso? Então, uma mão pronta é quando você tem um top pair ou melhor, que é top pair é a posição mais baixa. Se você tem overpair, que é um par maior, dois pares, trincas, flush, full house, quadra, então você tem sempre uma mão pronta. Bem tranquilo isso, né? Dificuldade nenhuma de saber que você já tem um jogo pronto, certo? A segunda categoria é se você tem um draw forte, um forte draw, tá? É quando você tem open-ended straight draw, que a gente chama na sigla inglesa, que é OSD, ou um flush draw, tá? Flush draw quando tem 4 cartas do mesmo naipe, certo? Ou seja, você tem 2 cartas de um naipe, de 2 cartas de ouro, e no flop vem mais 2 cartas de ouro. Então, para completar o seu jogo, você necessita de apenas uma carta desse naipe. Então, você tem um flush draw. Você está esperando uma carta para completar seu jogo. Nessa situação, a gente já enquadra em mãos boas, que é um forte draw. Mão pronta é mão boa e um forte draw é mão boa. Tá? O OSD, que é o Open-Ended Straight Draw, o que é? É o que a gente chama de famoso duas pontas. Tá? 4 cartas conectadas, que você precisa de mais uma para fazer o straight, ou seja, para seguir para cima ou para baixo. Por isso que é Open-Ended, que é o início ou fim. Você pode seguir para cima ou para baixo. Tá? Então vamos lá, se você tem um flush draw, tá aqui, ó. Você tem as e 2 de copas, num flop 4, dama e 10 com 2 de copas. Precisa de mais uma de copas para completar a sua mão, então você tem um draw forte. E o open-ended straight draw, você tem 8 e 9 num board 10, 7, 2. Ou seja, você tem 7, 8, 9, 10, você precisa ou do valete ou do 6 para completar a sua sequência, certo? Então você tem uma mão boa porque você tem um forte draw, tá? Você pode acertar uma sequência para cima ou para baixo. Beleza? Situações reais. Você tem essa mão nesse board, nesse flop. Todas as outras mãos que não completarem esses jogos, a gente vai considerar como mão ruim, ou seja, são mãos lixos, certo?
Por exemplo, você tem um par de 5 no board rei, dama, valete. Você não tem top pair, você não tem overpair, você não tem flush, você não tem flush draw e você não tem duas pontas, certo? Sim. Open-ended, se você tem, por exemplo, se você está por duas brocas, né? Você quer dizer, good shot. Se você tem chance de seguir por os dois lados, é a mesma coisa. Beleza? São o mesmo número de outs, né? Tranquilo? Ou seja, então, como a gente não tem nenhuma dessas opções, a gente vai considerar a nossa mão como uma mão lixo. Ou seja, 5-5 eu não acertei no top pair, não acertei flush, não acertei overpair. Não tenho flush draw, não tenho straight draw. Então, eu tenho uma mão lixo, tá? As e 7 off no board rei, rei 9, eu também não acertei nenhuma dessas possibilidades, então eu tenho uma mão lixo. Entenderam a definição de mão boa para mão lixo? Mão boa é quando você acerta um jogo bom, top pair ou melhor, ou quando você tem um draw forte, um flush draw ou duas pontas straight draw. Se você está para seguir só para cima, ou só para baixo, não é uma mão forte. Você tem que estar duas pontas. Tá? Por exemplo, você tem as e 9 e vira... vamos ver... 5, 6 e 8. Você está esperando uma carta intermediária. Tá? Então, você não tem um draw forte. Você não está esperando as duas pontas. Você está esperando uma broca. Ou um good shot. Tranquilo, então? Mãos boas são o quê? Top par ou melhor. Flush draw ou straight draw. Duas pontas. Todo o resto é lixo. Entenderam? Vou abrir aqui, ó. Boas. Certo? Flush draw. Open-ended straight draw. Top pair ou melhor. E ruins, todo o resto. Fica muito fácil para um jogador iniciante pegar esse conceito. Entendeu? Beleza? Essa é a estratégia que a gente vai usar para jogar o pós-flop. Depois que a gente definiu isso, a gente vai determinar como jogar essas mãos. Tá? A primeira coisa, como a gente vai jogar o pós-flop, tá? É verificar se nós mesmos somos o agressor ou não. Ou seja, se nós abrimos o pote ou se nós defendemos contra uma aposta de outro jogador. Certo? Quando a gente é o agressor, como a gente já falou, quem é o agressor? É quem deu o raise por último. Certo? Nós fomos o último a dar o raise. Ou nós fomos o último a abrir o pote. Ninguém deu raise em cima da gente. A gente tomou, no máximo, call. Certo? Alguém pagou a nossa aposta.
Então a gente está representando que a gente tem uma mão forte, afinal nós fomos o agressor. Tá? Sempre que a gente for o agressor, a gente vai apostar novamente no flop. Sempre. Sempre que a gente der um raise pré-flop, a gente vai apostar no flop. A gente nunca vai dar check. Entenderam? Entenderam? Ou seja, a gente vai ter essa jogada é chamada de continuation bet. Certo? A maioria das pessoas já conhece o conceito de continuation bet. É quando você aposta pré-flop e você aposta no flop. Você está continuando a sua aposta. Tá? Então a gente vai ter 100% de continuation bet. Porque todas as vezes que a gente abrir, a gente vai apostar. Tranquilo? Independente do nosso jogo. Independente do que você acertar no flop, a gente vai apostar continuation bet. Tá? E essa continuation bet sempre será de meio pote. Tá? Por que sempre será de meio pote? Vamos ver uma situação aqui, num exemplo. Primeira mão do torneio, nós somos o button com as e rei. Tá? A gente abriu o blind a 10, 20, o blind inicial. Vou pegar aqui a calculadora. O blind é 10, 20, ou seja, o small pagou 10 e o big blind pagou 20. Já tem 30 no pote. O hero, que é o button, somos nós, demos raise de 40. Então, 40, certo? O small blind, que tinha colocado 10, ele deu call. Então, ele deu call de mais 30. E o big blind foldou. Ou seja, no flop, a gente tem um pote de 100 fichas. Como a gente sempre fará meio pote, ó, independente do que acertar, a gente não acertou nada. Certo? A gente tem aqui uma broca, ou seja, na nossa, uma broca que é um good shot, que é do 10. Ou seja, a gente não tem top pair, ou melhor, a gente não tem flush draw e a gente não tem straight duas pontas. Então, esse AK, na nossa classificação, ele já é uma mão lixo nesse flop. Certo? O AK já está aqui classificado na categoria de mão lixo. Mesmo a gente tendo um good shot aqui, uma broca. Tá? Porém, como a gente vai apostar 100% das vezes no flop e vai ser meio pote, quanto a gente vai apostar aqui? Metade do pote, né? 50. Então a gente vai apostar 50 e o small blind deu fold, a gente ganhou o pote. Por que a gente vai apostar meio pote sempre para ganhar? Eu vou explicar para vocês. É uma questão bem simples de matemática, tá? Vamos lá. O pote tem 100 fichas e a gente vai apostar 50, é a nossa bet, a nossa aposta, tá? Todas que é 50% do pote. Tranquilo? 50% do pote é 50. Tá? Para a gente entender por que é boa essa aposta, a gente tem que fazer uma relação de risco e recompensa. Tá? Quanto a gente está arriscando para quanto que a gente vai ganhar? Beleza? No caso, a gente está fazendo o que aqui?
A gente está arriscando, certo? A gente não tem uma mão lixo na nossa classificação. Não estou dizendo que AK é uma mão ruim, mas na nossa classificação está aqui, como a gente não acertou nada, está classificado em mãos lixo. Então a gente está arriscando nossos 50 para ganhar o pote de quanto? O pote de 100 mais o nosso 50. Então a gente está apostando 50 para ganhar um pote de 150, porque o 150 vai entrar no pote. Tem 100, a gente aposta 50, o pote tem 150. O jogador folda, a gente ganha 150. Certo? Então 50 de aposta para ganhar um pote de 150. Esse é o risco e retorno. A gente está apostando 50 para ganhar 150. Então, se a gente fizer uma divisão, isso vai dar 0,33. Vou pegar aqui, 50 dividido por 150, 0,33333, o que é exatamente 33%. Certo? Se a gente multiplicar por 100, vai dar o 33%. Tá? O que esse 33% quer dizer? Quer dizer que quando a gente aposta meio pote, tá? Meio pote. Para nossa aposta ser lucrativa no longo prazo, tá? Ela precisa funcionar apenas 33% das vezes, certo? Para ser lucrativa. Para ser lucrativa a nossa jogada. Entenderam? No longo prazo, né? Porque não dá para se basear em uma outra jogada. Quer dizer que no longo prazo ela precisa funcionar apenas 33% das vezes. O que quer dizer ela precisa funcionar? Quer dizer que se o vilão foldar para a nossa C-Bet, como foldou nesse caso, 33% o vilão, 33% das vezes o vilão foldar, a gente está ganhando dinheiro no longo prazo. Certo? O vilão teria que foldar 33% das vezes, pelo menos. Isso quer dizer o quê? Se ele tem que foldar 33% para ser lucrativo, quer dizer que ele poderia pagar até 67% das vezes, tá? E mesmo assim, a nossa aposta seria lucrativa. A nossa aposta de meio pote seria lucrativa mesmo se o vilão pagasse 67% das vezes. Ou seja, mesmo se ele pagar quase 70% das vezes, a nossa jogada vai ser lucrativa no longo prazo, por causa do nosso risco-retorno. Certo? Agora, se a gente considerar que o cara defender contra a C-Bet 70% é um número muito alto, tá? Se pensar que, em média, tá, os jogadores foldam de 50% para mais contra a C-Bet, tá? Vocês veem como a jogada será muito lucrativa no longo prazo. O jogador, ele não vai dar call 67% das vezes, ele vai foldar mais de 50%. Ou seja, ele vai dar call na C-Bet em torno de 45%, por exemplo. Call na C-Bet, tá? Ele vai dar call na C-Bet 45 e vai foldar 55. Se ele precisa foldar 33 e ele está foldando 55, então
a gente já tem um EV aí de 22%. Entenderam de onde vem a lucratividade da Continuation Bet? Isso, ele poderia pagar até 67%. Por exemplo, se o vilão paga 80% e folda só 20%, aí a nossa jogada não é lucrativa. Mas um cara que dá call em 80% das vezes, sendo que ele vai acertar muito menos vezes o board, quer dizer que ele está pagando sem ter uma mão boa. Entendeu? Se ele pagar até 67, a nossa jogada, se ele pagar mais que 67, ou seja, ele vai foldar menos que 33. Então, nossa jogada não seria lucrativa. Só que a gente sabe que, em média, os jogadores vão foldar bem mais que 33. Ou seja, eles vão foldar mais de 50 até. Entenderam? Esse é o cálculo matemático que a gente faz para mensurar a lucratividade da Continuation Bet. Tranquilo? Eu acho que não é simples, não é avançado. Eu acho que até um iniciante consegue entender bem tranquilamente, certo? Por que se betar 100% das vezes, a gente vai ser lucrativo? Porque aqui, no nosso treino, no nosso curso de Spin Goal, a gente vai usar essa estratégia de se betar 100% das vezes. Tranquilo? Então, beleza. Agora, essa situação, a gente abriu, o jogador deu call, ele deu check, nós demos a Continuation Bet. Agora a situação é invertida. A gente abre o Big Blind, por exemplo, defende. Certo? Aí, em vez de dar check e a gente dar a Continuation Bet, ele sai apostando por primeiro, antes da gente. Essa aposta, quando o jogador dá call em raise e sai apostando, a gente também chama ela de Donkey Bet. Certo? Quando o jogador sai apostando contra um agressor pré-flop, a gente chama de Donkey Bet. Então, quando ele sai apostando antes, tá? Qual estratégia a gente vai adotar? A gente já viu que quando a gente é o agressor, a gente vai adotar a estratégia de dar C-bet de meio pote nos flops, certo? Quando o jogador sai apostando antes, qual que vai ser a nossa estratégia? A gente vai diretamente puxar o all-in se a gente tiver as nossas mãos boas, ou seja, forte draws, se a gente tiver os fortes, que a gente já falou aqui, que são o quê? Flush draw, esperando uma carta, ou duas pontas, para cima e para baixo. E se a gente tiver mãos prontas, ou seja, se a gente tiver um top pair ou melhor, que nem aqui, rei 10 nesse board, se a gente tiver flush, over pair, dois pares, trincas, etc., a gente vai all-in. E a gente foldará as mãos lixos, ou seja, a gente não fez nenhum jogo. Nesse caso, ó, a gente aposta o small blind da call e o BB folda. Se aqui, em vez do small blind da check e a gente se betar, ele sai apostando, o que a gente tem que fazer? AK entrou na classificação de mão lixo porque a gente não acertou nada no flop, então a gente tem que foldar. Se a gente tem, por exemplo, um as-dama, aí entraria na top pair. Então a gente queria fazer o quê? Se ele dá bet, a gente vai all-in. Não tem dificuldade, né? Tranquilo a estratégia do pós-flop.
Até quem já é um pouco mais avançado, tem um pouco mais de experiência, vai entender como essa estratégia pode ser lucrativa, tá? E até quem tem, muita gente que tem bastante dúvidas de jogo pós-flop, vai ajudar a melhorar o pós-flop, se vocês prestarem atenção, conseguirem pegar a essência dessa estratégia. Beleza? Na situação 1, tá? Você deu C-bet, o jogador deu call no flop, tá? Se você continua tendo... Não, como a gente falou na primeira aula, esse curso é montado para os buy-ins mais baratos de Spin Go, certo? É onde você vai pegar mais jogadores recreativos iniciantes. Ou seja, é recomendado você jogar o Spin Go de $1, dependendo da sua banca até o de $3, mas não é recomendado você jogar os limites maiores. Como é um curso para iniciante, beleza? Então, se o jogador paga a sua continuation bet, no turn você vai apostar novamente meio pote. Você vai apostar novamente meio pote se você tiver as suas mãos boas, ou seja, ainda tiver um draw bom ou tiver uma mão pronta boa, tá? Se o cara pagou a tua C-bet no turn de novo, ou seja, quando a gente aposta flop e turn, a gente chama isso de second barrel, ou seja, a gente deu two barrel, duas apostas. A gente deu aposta no flop, cadê? A gente apostou flop e apostou turn, então a gente deu two barrel, duas barreiras, certo? Então você aposta novamente meio pote no turn. Se ele pagar turn, aí chegou o river, que é a última street. No river, aí a gente vai ao win se a gente tiver mãos prontas, ou seja, top pair ou melhor, flush, overpair, trincas, etc. E vai desistir com os nossos draws, porque nossos draws não se completaram. Se o nosso draw se completa, a gente teria o quê? Uma mão forte, certo? Uma mão pronta. Ou seja, como agressor, tá? Como agressor, a nossa estratégia vai ser qual? Flop, a gente vai dar bet, call, tá? A gente beta e paga se a gente tiver uma mão boa, tá? A gente vai dar bet, call, turn, se a gente tiver uma mão boa ou se a gente tiver um draw muito forte. E a gente vai dar bet, call, se a gente tiver a nossa mão boa, ou vai dar check, fold, se não completar. Então, ou seja, a gente vai aqui, ó, bet, flop, bet, turn e bet, river, que a gente vai ser bet all in com mão pronta, tá? E bet, check, fold, se a gente tiver um draw que não completou. Tranquilo? Se a gente tem uma mão ruim, certo? Uma mão ruim, o que a gente vai fazer? A gente vai c-betar 100%, c-bet flop. Se o jogador defender a nossa aposta, se ele pagar a nossa c-bet, a gente só vai apostar de novo no turn se a gente tiver um draw forte ou uma mão pronta. Ou seja, nessa situação aqui, a gente tem a K. Nessa situação aqui, a gente tem a K e tem um lixo porque não acertou nada.
Se a gente acerta, a gente c-beta 100%. Se a gente c-beta e acerta a broca, que é um 10, aí a gente tem uma mão pronta. A gente vai fazer o quê? Betar meio pot turn. Certo? Se, por exemplo, a gente tem as rei de copas, tá? A gente aposta nesse board. E aí vem um 8 de copas. O que acontece? A nossa mão, que era mão lixo, no turn ela se tornou um draw forte. O que a gente vai fazer? A gente vai betar meio pot turn. Tá? Se o turn for um 8 de ouros, então a nossa mão continua sendo lixo. Se a gente tem uma mão lixo, a gente não vai apostar meio pot no turn, porque a gente só aposta fortes, draws e mãos prontas. Então o que a gente vai fazer no turn? A gente vai dar check fold. Vai dar check, se o vilão apostar a gente folda, se ele der check a gente vai para o river. Se a gente não acertar no river nem top pair, que transforma na nossa mão boa, a gente vai dar check fold. Se a gente acertar o 10 no river, a nossa mão se tornou boa, então a gente vai all in. Entenderam? Ficou fácil, né? Então a gente vai c-betar 100% do flop. No turn, se a gente tiver um draw forte ou uma mão pronta, a gente vai apostar de novo meio pot. No river, se a gente tiver uma mão pronta, a gente vai all in. Se a gente tiver no turn a nossa mão, que era, a gente c-betou 100% e era lixo. No turn ela continua sendo lixo, a gente vai dar check fold. Certo? Então, basicamente, a estratégia é essa. Vou simplificar aqui. Com uma mão boa, que é top pair, ou melhor, ou flush draw e straight draw, tá? Boas, que eu já falei. O que a gente vai fazer? No flop, a gente vai dar bet e call, se o jogador der raise, der all-in. Tá? No turn, a gente vai continuar dando bet call com as nossas mãos boas. E no river? No river, se a gente tem uma mão pronta, que é a nossa mão boa, a gente vai dar bet call ou all-in. No caso, se tiver poucas fichas, a gente vai apostar e vai pagar, ou vai dar all-in. E se... ou a gente vai dar check e fold se a gente não tiver uma mão pronta, se a gente tiver um draw que não completou. Porque se o draw completa, ele se torna uma mão pronta. Então, a gente vai dar check fold. Então, a única diferença é no river, ó, porque no flop, com mãos boas, que é mãos prontas e draws, a gente vai dar bet, bet e bet. Bet com draw, bet no river só se o draw completou. Então, bet com mão boa, bet com mão boa, bet com mão boa. Então, ou seja, draw, bet, bet, não completou river, check, fold. Não vamos dar check call porque a gente não fez nada. E não vamos apostar porque a gente não fez nada. E com mãos ruins, que são as mãos lixos, ou seja, no flop, aqui o AK no dama 9 valete, AK no dama 9 valete, é uma mão lixo porque a gente não tem nem top pair. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai betar 100% das vezes. E é o bet fold se o vilão voltar. Se ele der re-raise, é bet fold. Certo? A gente betou, ele deu call. Então, no turn, a nossa mão não melhorou, não se tornou um draw e não se tornou uma mão pronta. O que a gente vai fazer? A gente vai dar check e se ele apostar, a gente vai dar fold. No river, a gente deu check e o vilão deu check. É lógico para chegar no river. Não completou a nossa mão. O nosso AK continua sendo uma mão lixo. Bateu 2 e 9. 2 no turn e 9 no river. O AK não completou nada. A gente vai continuar dando check fold. Agora entenderam? Ficou bem claro para todo mundo?
Então entenderam, né? E se ele sair apostando antes, se ele sair apostando, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o win com os nossos draws fortes e com as nossas mãos prontas. Isso, só por valor. E semivalor, né? Um draw é um semivalor. Você está esperando completar ainda. Quando a gente defende contra um agressor, certo? A gente não é o agressor, a gente é o defensor. A gente dá call num raise. Como que a gente vai jogar contra esse vilão? Se ele dá a c-bet, ou seja, nós vamos c-betar 100% das vezes, certo? Digamos que o oponente também vai c-betar bastante, tá? A gente vai dar re-raise, ou na aposta dele, né? O 2-bet, porque ele vai dar uma bet, não é um 3-bet, porque ele está dando uma aposta, que é a primeira aposta, que é a c-bet, e a gente vai dar um raise, que é o 2-bet. O 3-bet é se ele desse bet, ele apostasse, nós voltássemos a 2-bet, e aí ele viria por cima, que seria 3-bet. No pré-flop, como o Big Blind está obrigado, ele já está dando a 2-bet em cima do Small Blind. Como no flop não tem Big Blind, já pós-flop, não tem ninguém pagando obrigatório, a primeira aposta já é o 2-bet. Então, um re-raise, a primeira aposta é o bet, então o re-raise é o 2-bet, não o 3-bet. Tá? Então, a gente vai dar re-raise de 2.5x, ou seja, 2 vezes e meia. Digamos, na nossa situação, o pote tem 100, ele aposta 50. Tá? Ele aposta meio pote. A gente vai dar um raise de 2.5x. Então a gente vai dar um raise de 125. 2 vezes e meia a aposta dele. Certo? Então ele c-beta, a gente dá raise 2 vezes e meia com o quê? Com as nossas mãos boas. Os fortes draws e as mãos prontas. Tá? Então a gente vai dar raise. Se ele der call, na próxima oportunidade, que seria o turn, a gente já vai ao win. Tá? Se ele foldar, a gente já ganhou a mão. Se ele vir mais uma vez por cima, se ele der o 3-bet, a gente vai abraçar o all-in contra ele. Entenderam? Então, ele deu raise e nós defendemos. Com que mãos nós defendemos? É o que a gente vai ver na próxima aula. Com que mãos a gente vai abrir os pots? É o que a gente vai ver na próxima aula. Tá? A gente está explicando como jogar o pós-flop antes, porque daí na próxima aula, quando a gente pegar os ranges de abertura, a gente vai abrir tal mão e já vai saber o que fazer no flop. Entenderam? Por isso a gente está falando do pós-flop antes. Porque depois você vai jogar uma mão já sabendo o que você vai fazer. E aí fica muito mais fácil do que você fazer a aula de abertura, de range de abertura. Aí você dá raise pré-flop e não sabe o que fazer no flop. Não vai ser lucrativo, né? Concordo. Por isso a gente está falando primeiro o que você vai fazer no flop e depois a gente vai falar quais mãos você vai abrir. Quais mãos você vai defender. Quais mãos você vai dar call numa raise? Qual range? Certo? Então, a gente vai dar o re-raise com os nossos draws fortes e com as nossas mãos prontas. Está lá. As mãos boas, mão pronta, top pair ou melhor, forte draw, 2 pontas ou flush draw. Eu vou mostrar algumas. Eu não vou mostrar, eu não vou jogar ao vivo hoje, porque a gente não tem os ranges de abertura. Tá? A gente não tem os ranges de abertura, mas eu vou mostrar algumas situações no Poker Tracker. Tá? A aula 3 eu vou colocar, já tem os ranges aqui, tá? De abertura.
E isso vai ser, a gente vai ver na aula 3. Então, como defensor, que a gente estava falando, se o jogador faz a c-bet, o vilão faz a c-bet, se a gente tem uma mão pronta ou um draw forte, a gente vai dar o 2-bet, dar um re-raise de 2.5x. Se ele faz meio pot 50, a gente vai fazer 125. E aí na próxima street ou na próxima oportunidade, a gente vai abraçar o all-in. Certo? Se o vilão não faz a c-bet, tá? Então o que acontece? Você dá check, ele dá check no flop, você vai ver o turn de graça. Aí você vai sair apostando. Sempre. Sempre que o vilão dá raise, você dá call. Ele não dá c-bet, você vai sair apostando no turn. E a aposta é em torno de 2/3 do pote. Certo? Por exemplo, o pote tem 100, isso vai dar em torno de 65%, ó, digamos. O jogador abriu, naquelas condições que a gente falou, abriu 40, o small blind pagou, o big foldou, então tem 100 fichas no pote. Em vez dele se betar 50%, ele deu check. Aí você deu check, ele deu check, ele não se betou. Aí o que você vai fazer? Você vai sair se betando 2/3 vezes 2 dividido por 3 é igual a 66. Aproximadamente 65% do pote. Certo? Então aqui, ó, você vai apostar 66, 67 num pote de 100 fichas. Então, se o pote tem 500, certo? Você vai apostar 325, que é em torno de 65% do pote. Ou, vai dar na mesma, 500 vezes 2 dividido por 3, olha, 333. Beleza? 333, 325, em torno desse size é o que você vai apostar no turn. Em torno de 2/3 do pote, ou aproximadamente 65% do pote. Entenderam? Isso que eu falei. Lembrando que na próxima aula a gente vai ver os ranges que iremos ser o agressor. Ou seja, nossa, eu toquei direto sem fazer intervalo, né? É agora o intervalo, né? Então, beleza, eu vou falar só isso aqui, a gente já faz o intervalo e aí eu vou mostrar os exemplos. Tá? Então, lembrando que na próxima aula a gente vai ver qual que é o range que a gente vai usar para ser o agressor. Ou seja, abrir o raise pré-flop sem ideal in. Tá? E aí a gente vai aplicar a estratégia que a gente viu hoje. Lembrando que na primeira aula, na aula 1, a gente viu os ranges para a gente ser o agressor, mas era o range que a gente ia sempre ao in. E daí na próxima aula a gente vai ver os ranges que a gente vai ser o agressor abrindo o raise, sem ser all in. Só revisar a aula 1, tem lá as tabelinhas com os ranges, tá? Vou voltar aqui, ó. Aula 1. Tá lá, aula 1. Os ranges para você de abertura, só que nesse caso você vai abrir indo all in, né? Na próxima aula, a gente vai ver os ranges de abertura sem ser all in. Tá? E aí, quando você vai dar o raise, o vilão defendeu, você vai adotar essa estratégia. Você vai defender quando o vilão dá raise, você vai adotar essa estratégia. Certo? Então, beleza, vamos dar aquele intervalinho de uns 2, 3 minutinhos para tomar uma água. E aí a gente vai voltar com alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês de situações. Beleza? Já voltamos aí então.
Vamos lá, pessoal? Vamos voltar? Tranquilo? Agora eu vou dar uma explicada em alguns exemplos práticos. Eu não peguei mãos de spin aqui, eu peguei no meu Poker Tracker, fiz um filtro aqui de mãos three-handed, tá? Que estão em 3 jogadores, só para tentar demonstrar algumas situações, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir umas mãos aqui pra gente ver. Replay hand. Ó, uma mão aqui de valor, par de dama. O jogador deu raise. Tá? Como a gente está falando de pós-flop, a gente não vai dar win aqui, nesse exemplo. Então, a gente vai dar call. Dando call, a gente está jogando de forma passiva. A gente está jogando como? A gente está jogando sendo o defensor, certo? Sendo o defensor. Então, qual que é a nossa técnica, aqui a nossa tática no curso para a situação? A gente vai apostar, se ele der c-bet, 2.5x com fortes draws e com mãos prontas. E depois vai ao win, certo? Então nessa situação a gente defendeu, certo? O board é 10, 6 e rei. A gente tem um par, mas a gente não tem o top pair, certo? Top pair no caso seria o rei. Então aqui a nossa mão, ela já não é uma mão pronta. E a gente não tem nenhum draw. Então esse par de dama nessa situação, ele já está classificado como mão lixo. O que a gente vai fazer com uma mão lixo? Tá? Se ele der c-bet, ó, ele deu c-bet. O que a gente vai fazer? Se o jogador dá c-bet, a gente vai aumentar 2.5x com um forte draw com mão pronta. Não temos um forte draw, não temos uma mão pronta, então a gente não vai tribetar. O que a gente vai fazer? Não vai dar o raise, to bet, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai foldar. Certo? Claro, isso aqui é uma situação de torneio, então por isso que está deep. No spin, como a gente está short stack, não tem espaço para a gente dar call para ver o turn, para reavaliar, porque não vai ter ficha. Por isso que na situação aqui, você vai foldar. Entendeu? Vamos pegar aqui outra mão. Ó, aqui é uma situação de three-handed. Você deu raise, independente das cartas, porque a gente não está falando do range de abertura. Tá? Então, deu raise. O que aconteceu? O vilão defendeu. Então, o vilão, a gente é o agressor, a gente foi o último a dar um raise e o vilão defendeu. Qual que é a nossa estratégia? Quem pode me dizer do que a gente viu? Aquela mão era do Storm, era do three-hand. Qual que é a nossa estratégia aqui? A gente foi o agressor. Que foi falado hoje na aula. Quem que pegou o material? Isso, c-bet, porque a gente vai c-betar 100% das vezes. Todas as vezes que a gente vai c-betar. Qual que é o size? 50% do pote. Então aqui num pote de 76.800, num pote de 76.800, a gente vai c-betar meio pote, 38.400. Não é um torneio, não é um spin, mas eu estou explicando a mesma situação. Entendeu? Então a gente vai c-betar meio pote. A nossa mão é o quê? A gente não tem draw, não tem nenhum par ou melhor. Então a nossa mão é uma mão lixo, a gente vai c-betar. Então a gente c-betaria. C-betamos aqui, só que aqui o size, é claro, não é o size que a gente vai usar. C-betamos. O vilão deu call. O vilão deu mais um call. A nossa mão não completou draw,
e não completou top pair ou melhor. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar check fold, certo? Como foi jogado, bem como foi jogado dessa forma. Beleza? Entenderam? Outra situação que a gente falou. Deixa eu pegar aqui outra mão. Outra mão aqui. O vilão deu raise, defendemos. Estamos defendendo. Nessa situação, nós acertamos o quê? Top pair. Então, nós temos uma mão pronta. Certo? A gente deu check, o vilão deu c-bet. O que a gente vai fazer? É claro, a gente não tem a melhor mão possível, mas temos os top pair, né? Se tivesse o 4, seria melhor, mas mesmo assim já está dentro da nossa estratégia, porque a gente acertou um par maior, a gente tem 2 pares. No caso, o nosso jogo é par de 9 e par de 4. Então a gente tem mais que top pair, né? Então nós temos 2 pares. O que a gente vai fazer? O vilão c-betou. Qual que é a nossa estratégia quando a gente é defensor e o vilão faz a c-bet? A gente vai dar raise 2 vezes e meia com draws fortes e mãos prontas. Como a gente tem uma mão... Se a gente tivesse 2 de copas, certo? Se a gente tivesse 10 e 8 de copas, a gente ia ter que dar raise 2 vezes e meia, porque a gente tem um draw. Como a gente tem 2 pares, a gente vai dar raise. Então aqui, o certo, a gente vai fazer o quê? 18 mil ele colocou. Deixa eu pegar a calculadora. 18 mil, certo? A gente vai fazer o quê? A gente vai dar raise 2.5. Então aqui a gente vai fazer 45 mil, tá? Nessa mão, por exemplo. Se ele está apostando no spin 180 fichas, a gente vai fazer o quê? Vai apostar 450. E aí, se a gente tiver mais ficha para trás, a gente vai dar win na próxima oportunidade. Beleza? Ficou claro essa outra situação? Tá? Então aqui a gente vai dar raise. E aí já vai ao win na próxima oportunidade. Vamos pegar aqui uma situação como agressor. Raise. Tô vendo aqui que não, das mãos que eu filtrei, tô vendo aqui se eu acertei uma mão bem forte para demonstrar. Aqui foi call. Aqui eu só dei limp, então é uma situação, tem que ser uma situação de raise. Ou podemos montar uma situação. Vou pegar aqui de um exemplo. Vou inventar um exemplo aqui. Digamos que a minha mão aqui não é 4 e 7. Digamos que a minha mão é As e 7. Certo? É porque eu não achei uma mão real. Então eu posso fazer assim. Options. Aqui, ó. Eu tenho As e 7. Certo? As e 7 de espadas. Então eu dei raise, o vilão deu call. Aqui eu acertei, com meu As e 7 de espadas, eu acertei o top pair. Como a gente vai se betar, independente do que a gente acertar meio pote, aqui de 53, a gente vai apostar, né, 26,5. Certo? Então a gente vai dar a c-bet 2 vezes e meia, que eu fiz 25. Então vai fazer 2 vezes e meia aqui, aproximado, tá?
com o nosso top pair. Se o vilão voltar, a gente não vai foldar mais top pair, a gente vai atolar. Por exemplo, aqui a gente vai atolar contra ele, tá? No spin. Se o vilão der call, tá? Se ele dá call, o que a gente vai fazer? Se a gente continua, se ele paga a nossa c-bet, a gente vai apostar de novo meio pote no turn. Então, digamos que eu aposto aqui, ele paga mais os 25, certo? O pote já está 103, que deve ser mais 50. O que eu vou fazer no turn? Eu vou apostar mais 51,5, que é mais meio pote, certo? Se ele pagar a c-bet no turn, no river, eu ainda continuo tendo top pair, ou minha mão pode ter melhorado, posso ter feito 2 pares. Como eu tenho top pair ou melhor, eu vou all-in no river. Simples. Entenderam? Entenderam como é tranquilo? Situação, ó, acabou de acontecer. Dei o raise, dei a c-bet, o c-bet está 100% das vezes. Digamos que se ele voltar ao win, a gente vai pagar, dar o call aqui com top pair. Se ele der call, a gente continua com top pair, vai apostar o turn e vai ao win no river, ou vai ao win no turn já, se for um stack menor, tá? Só faltou uma situação que a gente é o agressor e o vilão sai dando donkey bet. Eu não sei se vou ter uma mão dessa situação aqui, mas se não tiver a gente faz outro exemplo hipotético. Deixa eu ver se essa mão aqui dá. Vamos usar essa mão mesmo. Digamos que aqui eu dou raise, tá? Eu dou raise e o vilão deu call. Eu dei o raise aqui. Aqui 4-6 eu não acertei nada, então eu vou c-betar 100%. Agora, digamos que nessa situação eu não acertei nada, o vilão sai apostando antes de mim, ou seja, ele saiu apostando aqui, saiu donkey betando. O que eu vou fazer? Eu vou all-in direto aqui, com fortes draws e com mão prontas. Se eu tenho 4 e 6 de copas, ele saiu betando, o que eu vou fazer? Eu vou all-in. Porque eu tenho um forte draw, eu tenho um flush draw. 4 de copas, se fosse copas aqui. Se eu tenho um 4 e 5, o que eu vou fazer? Eu vou sair, ele sai apostando, eu vou all-in. Porque eu tenho o quê? Eu tenho 2 pontas. 2, 3, 4, 5. Se eu tivesse 4 e 5 aqui, eu estava esperando um 6 ou um As. Então eu vou all-in. Tá? Se ele saiu apostando e eu não tenho um forte draw e também não acertei, se eu tivesse AK, eu acertei o rei, ele saiu apostando, o que eu vou fazer? Eu vou dar o win, porque eu tenho top pair. Se bate 4 e 6, eu tenho 2 pares, ele apostou, eu saio dando all win. Certo? Ele apostou primeiro, eu vou dar all win. Como eu tenho uma mão lixo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou foldar. Ele saiu apostando, eu tenho uma mão lixo, simplesmente eu foldo. Entenderam? Eu acho que eu demonstrei todas as situações possíveis de pós-flop. Quando a gente é agressor, a gente dá sempre c-bet. Quando a gente tem uma mão boa, que é um draw ou uma mão pronta, a gente continua apostando turn. E a gente vai all-in o river se a nossa mão estiver pronta. Quando o jogador aposta antes, a gente vai all-in com os nossos draws e com as nossas mãos prontas. Certo? Quando a gente é defensor e a gente tem uma mão
boa, que é o draw forte ou uma mão já pronta, a gente vai dar raise na c-bet e vai atolar. Quando a gente não tem nada, a gente vai foldar. Se ele não dá c-bet, a gente vai sair apostando no turn 2/3 do pote. Beleza? Vocês viram que é só pós-flop que a gente falou hoje. Não entrou no mérito de que mãos que a gente estava abrindo, porque isso é na próxima aula. Mas quando a gente for fazer a próxima aula, a gente vai demonstrar, ó, eu vou abrir essa mão, aí na próxima aula a gente pode fazer um jogo ao vivo, porque daí quando eu acertar o flop, a gente vai saber, ó, acertei top pair, o que eu vou fazer? Vou c-betar sempre. Se o vilão pagar, vou continuar c-betando. Se ele der raise, eu vou atolar meu top pair. Tranquilo, galera? Acharam difícil? Não, né? É só questão de dar uma estudadinha e pegar o ritmo. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida da nossa estratégia da aula 2? Não é difícil, né? Tem os exemplos aqui no tópico. Se vocês tiverem